O que é o retângulo? É um padrão gráfico ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação ou congestão do preço durante um determinado período. Mas como ocorre a formação do padrão? Geralmente, o retângulo é formado por dois ou mais topos e fundos, que podem ser ligados por linhas horizontais paralelas. Repare na figura que a linha horizontal que liga os topos é a resistência do padrão. Já a linha horizontal que liga os fundos é o suporte do retângulo. Quais são as principais características desta formação gráfica? Primeiro, o rompimento da linha de resistência ou suporte tende a ser a favor da tendência do preço, que antecede a formação do retângulo. Visto isso, qual a tendência que antecede o retângulo apresentado? Excelente! Tendência de alta devido aos topos e fundos ascendentes. Neste caso, a maior probabilidade é que ocorra o rompimento da resistência do padrão para dar continuidade à tendência anterior. E se a tendência que antecede a figura for de baixa, o que tende a acontecer? Correto, o rompimento do suporte. Outra importante característica é a projeção do padrão. A projeção nada mais é que o objetivo de alta ou baixa que o preço pode atingir após romper a resistência ou suporte, respectivamente. E como é calculada esta projeção? Simples, basta pegar a altura do retângulo, diferença entre as linhas de resistência e suporte, e logo após o rompimento, projetá-la acima da resistência ou abaixo do suporte, para ter uma ideia até onde o movimento do preço pode chegar. No exemplo, suponhamos que o valor da resistência é de R$ 20 e o suporte de R$ 18. Sendo a altura R$ 2, no rompimento da resistência, a projeção de alta estará por volta dos R$ 22. Caso o rompimento seja do suporte, a projeção de baixa estará em torno dos R$ 16. Mas o que é o tão falado rompimento? Basicamente, é um movimento do preço que supera a resistência ou o suporte deste padrão gráfico. O rompimento é considerado válido quando há pelo menos um fechamento acima da resistência ou abaixo do suporte. Além disso, quais são os fatores que aumentam a importância do rompimento? Primeiro, duração. Quanto maior o período em que o preço fica oscilando dentro do retângulo sem conseguir superar as linhas de resistência e suporte, mais significativo tende a ser o rompimento, ou seja, aumenta a probabilidade de atingir a projeção de alta ou baixa. Segundo, volume. Um volume acima da média no rompimento aumenta a chance de continuar o movimento responsável pela superação da resistência ou suporte. Vale destacar que o volume costuma diminuir durante a formação do retângulo. Como tirar proveito deste padrão gráfico? Os analistas de mercado costumam usar duas estratégias operacionais no retângulo. Uma delas é a compra do ativo quando o preço testa a região de suporte. A realização de lucro ou venda ocorre quando o preço se aproxima ou testa a resistência. A outra estratégia é a compra após um fechamento acima da resistência. A realização de lucro ou venda acontece quando o preço se aproxima ou alcança a projeção de alta do retângulo. Quanto maior for a altura do retângulo, melhor para as duas estratégias apresentadas, pois aumenta o objetivo percentual da operação. É importante destacar que alguns analistas realizam operações de venda no teste da resistência do retângulo ou no rompimento do suporte. Vamos ao exemplo prático. Observe no gráfico da Light 3 que após um movimento de alta, o preço começa a se movimentar respeitando as duas linhas horizontais paralelas, definindo assim um retângulo. Observe que durante a formação do padrão, o volume ficou abaixo da média boa parte do tempo. No entanto, no rompimento da resistência destacado pelo ponto A, repare que o volume foi alto, proporcionando uma boa oportunidade de compra. Em seguida, o movimento de alta após o rompimento alcançou o objetivo, ou seja, a projeção de alta determinada pela altura do retângulo, gerando a oportunidade de colocar o lucro no bolso.